Você deve saber que para produzir um bom filme é necessário que você tenha um bom figurino, um bom cenário e até mesmo um bom penteado e maquiagem. É por isso que hoje nós vamos falar sobre a direção de arte. Começa agora mais um episódio de Como Produzir um Filme. Antes de você sair gravando qualquer coisa, é legal que você pense na sua direção de arte. É legal você pensar nos objetos de cena, quais vão ser os objetos que estarão em cena junto com o seu personagem. Se ele está sentado do lado de uma mesa, o que vai ter na mesa dele? Qual que vai ser o figurino que o seu personagem vai usar? Tudo isso tem ligação com o seu roteiro, tem ligação com a história. Então se ele usa uma bermuda, se ele usa uma regata, o clima do lugar tem que ser um clima quente, tem que ser um lugar que esteja no verão. Se, por exemplo, você está fazendo um filme que o clima é no inverno, os personagens não podem andar sem blusa, eles têm que estar de blusa o tempo todo para ter ligação com o universo e com o momento que a história está sendo passada. Esse é o momento em que você vai ter que dar uma boa pesquisada em referências de épocas e estilos, porque se, por exemplo, o seu filme for de 1950, você vai ter que pensar e pesquisar como as pessoas se vestiam em 1950. Então, por exemplo, você vai gravar sua cena do seu filme de 1950 e aí, num momento lá, passa um carro que foi lançado em 2015. É óbvio que isso está errado, não faz nenhum sentido, então você tem que pesquisar como que eram os carros daquela época, porque tudo isso, se passar despercebido por você, pelo diretor, vai acabar afetando seu roteiro e desconectando o espectador, o público que está assistindo ali, que está focado no seu filme, e aí de repente tem um erro desse. Então é por isso que você tem que pensar na sua direção de arte, para esses errinhos não acontecer, e principalmente porque a direção de arte traz uma elegância maior para o seu filme. Quando você vê um filme que foi bem pensado na direção de arte, que você vê as cores, que elas fazem sentido, você sente que o filme foi muito mais bem pensado, não é uma coisa jogada que o cara colocou uma blusa ali e pronto, tá valendo. A direção de arte também serve muito bem para você contar a história sem colocar falas na boca do personagem. Então, por exemplo, o personagem está lá sentado numa mesa e aí em cima dessa mesa tem um jornal e vai estar escrito lá a notícia da morte do prefeito da cidade. A câmera passou, o espectador entendeu ali que o prefeito da cidade morreu, sem nenhum momento o personagem olhar um para o outro e falar, o prefeito da cidade morreu. O espectador entendeu, sem nenhum personagem ter que falar nada. Com certeza você vai ter que investir em bastante coisa na sua direção de arte. Você pode ir em lojinhas, comprar coisas baratas, R$1,99, que você consegue, através delas, construir outras e dar um resultado muito legal. Ou então, por exemplo, você está lá na casa da sua avó e você vê que ela tem um quadro muito diferente, um quadro interessante, que tem tudo a ver com a sala do seu personagem que você tinha imaginado. Você pode utilizar tudo isso que você tem na sua casa para criar também o universo do seu filme e o cenário da sua história. Além disso tudo, se você tiver algum cenário na sua história que não tem como ser gravado, você pode utilizar o Chroma Key. Mas o Chroma Key ele deve ser usado com bastante cautela, porque você deve pensar bem se o resultado final vai ficar bom. A sua luz vai ficar boa no Chroma Key, a pós-produção vai ficar bom, não vai dar um aspecto amador no seu filme, então beleza, pode fazer o Chroma Key numa boa, mas se você vê que o resultado não vai ficar tão bom, ou for atrapalhar ali muito a qualidade do seu filme, então não é recomendável. Em 2012 eu fiz um dos meus primeiros filmes, eu ainda estava no ensino médio, estava ainda entendendo mais ou menos como funcionava, não tinha nem feito nada de faculdade, nenhum curso, e aí eu fiz um filme pós-apocalíptico que contava a história de um grupo que sobreviveu, e eles estavam em busca de uma terra perdida, onde ainda existia água, existia ar puro, árvores, só que o filme todo se passava na cidade toda estragada, tudo zoado, tudo podre. E aí a gente tomou a decisão de sujar todos os figurinos dos atores de carvão. A gente passava carvão em todas as roupas, na calça, nas blusas e no rosto dos atores também. A gente sujava tudo e realmente deu um resultado muito legal. A qualidade do filme ficou assim muito boa, sem eu nem ter estudado nada disso, nada de direção de arte. Por isso que eu falo que a direção de arte bem pensada vai trazer uma qualidade final ali pro seu filme, assim, que vai fazer toda a diferença. É na direção de arte também que a gente vai pensar nos efeitos práticos, que são aqueles efeitos de uma garrafa quebrando na cara de um outro cara numa briga, ou uma cadeira que quebra, ou algo que pega fogo. E é por isso que agora a gente vai falar com um casal que manja muito dessa parte, que tem um canal sobre isso, que é o canal Cinema e Barba. Eles falam sobre direção de arte, eles falam sobre efeitos práticos. Então fique agora com algumas dicas deles pra vocês. E aí galera do Silêncio no Set, eu sou o Fábio, essa é a Letícia, a gente tem um canal de efeito especial que se chama
chama Cinema e Barba. A gente acabou de voltar de Los Angeles e gravou um longa lá, foi muito legal. E a Letícia fez bastante coisa na parte de direção de arte, então ela pode falar mais com você. Eu nunca tinha trabalhado lá fora, eu sempre trabalhei aqui. E aqui a gente conhece o diretor de arte mesmo. E lá não, lá tem o PD, que é Production Designer, que é a cabeça do projeto, que é como se fosse o diretor de arte. E abaixo do PD tem o Art Director, que é o diretor de arte. E aí vão outras funções, make-up, vestuário, tem os assistentes. Nesse projeto que a gente trabalhou foi um projeto bem legal, é um filme de terror. Bloody Eyes. Bloody Eyes. Vai lá no Facebook e coloca Bloody Eyes. Vocês vão conseguir ver algumas fotos da gente trabalhando. E uma das salas mais legais que a gente fez foi tipo um laboratório. E para esse laboratório a gente tinha que compor várias jarras com órgãos, né? Então tem desde órgãos reais de bichos até órgãos sintéticos que a gente fez, como dedinhos que fez com látex, pele, sangue, que a gente usou bastante corante, que o corante ele é uma ferramenta pro filme muito boa. Se não precisa estar na pele, se tiver em jarros ele é mais barato do que sangue artificial. E ele engana super bem. Outra coisa que a gente usou bastante também pra compor foram coisas similares. Sabe aquele salgadinho, baconzito? É baconzito. Na hora que ele coloca na água, ele incha de uma forma que ele parece um órgão mesmo. Então, tipo, a gente usou bastante também. São coisas pra truquear e quanto mais jarros a gente colocava, o efeito ficava cada vez mais legal. E pra sujar os jarros, como a gente tava num porão, a gente também usou corante e terra. Então, tipo, você conseguiu fazer uma coisa toda detonada, usando coisas simples que você encontra no mercado. E ficou muito bacana. Porque lá também rola o cinema independente, né? De baixo orçamento, que é como se fosse aqui, só que a diferença é que lá eles têm... O independente deles é com muito mais grana que o independente daqui, entendeu? Mas é da mesma forma, os caras também tem que se virar e conseguir fazer se virar nos 30 com o que tiver na mão, né? Sim. Então tem que saber improvisar, mesma coisa. E a gente também trabalha com figurinos. E neste filme os atores usaram apenas um figurino. Só que assim, não é simples, um figurino acabou. Não, desse figurino tinham 3 figurinos iguais. Por quê? Porque a gente teve um deteriorado pra ter a continuidade do filme, um limpo que se tivesse que voltar uma cena do começo, como que a gente usa só um que tá todo sujo, e um de stand-by, tipo, de qualquer coisa, se acontecer alguma coisa, a gente usa ele, um reserva. E que foi muito importante, porque às vezes o ator rasga o figurino, às vezes mancha de alguma coisa que a gente não consegue tirar. Então ter esses stand-by de figurino é muito importante. E coisas que você nem se liga às vezes quando você tá fazendo um curto ou um filme. E é importante para a continuidade do seu filme. Bom, então é isso, espero que a gente tenha passado uma ideia legal para você, mais ou menos aí como que é a função de direção de arte. E se você quiser conhecer mais sobre efeito, essas coisas, você pode se inscrever lá no nosso canal, que é o Cinema e Barba. A Letícia também tem um canal que ela fala sobre livros, se você curtir também, que é o Movimento Literário. Eu também tenho um Instagram que tem todos os trabalhos que eu já fiz e futuramente vou fazer, então tem bastante maquiagem, bastante figurino que a gente já fez. Se você quiser dar uma conferida, vai estar aqui embaixo. E é isso, valeu aí pelo convite, pessoal do Silêncio no Set, muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau. Então é isso aí, galera, esse foi o nosso episódio de hoje. Se você curtiu, já dá aquele soco no like, se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho para você receber os próximos episódios, receber os próximos vídeos. As nossas redes sociais estão aqui na descrição. E eu espero também que você comente se você tá curtindo, se você tá gostando, que com certeza vai incentivar muito a gente. Um abraço e eu te espero no próximo episódio.